Salve você que está aí mais uma vez comigo, acompanhando as aulas de SUS. Seja muito bem-vindo novamente ao nosso curso de Leis do SUS. Nós vamos fechar agora a segunda Lei Orgânica de Saúde, ou que a gente chama de Lei 8.142. Nós já vimos a Lei 8080, passamos pelos principais pontos dela, e agora nós vamos entrar na Lei 8.142. Né? Ela é curtinha, mas ela traz dois assuntos importantes que a gente precisa tratar aqui agora, tá? Primeiro ela vai falar sobre conselhos de saúde, ela vai falar sobre conferências de saúde. Parte disso nós vamos ver lá numa outra lei, que é a 453 de 2012, tá bom? Ela também fala sobre os conselhos, tá bom? Então a gente vai falar aqui agora sobre conselhos e nós vamos falar sobre conferências também. Um segundo ponto que a gente vai falar é sobre dinheiro, sobre recursos e como que eles serão como é que a gente passa esse recurso para estados e para os próprios também municípios. Como é que eu passo esse recurso da União para estados e para também municípios, que é o que a gente vai ver no artigo 4º da lei. Vamos junto? A aula é bem curtinha, eu tenho certeza que você nem vai ver o tempo passar e vai fechar esse assunto na sua prova. Vamos lá? Vamos para a tela então, Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990. Primeiro ponto que você vai observar aí junto comigo é que a lei, ela é do mesmo ano da Lei 8080, né? As duas são do mesmo ano, uma de setembro e a outra de dezembro, né? Essa aqui, então, a gente pode até também dizer que foram alguns artigos esquecidos, né? Que a gente teve que fazer essa segunda lei aí. Então, ela vai dispor sobre a participação da comunidade no SUS e também sobre transferências de recursos, que é aquilo que eu havia falado. Como é que eu vou fazer repasse do nosso primo rico para os outros estados e para os municípios? Tá certo? Vamos lá? Artigo 1º. O SUS de que trata a Lei 8080, de que nós já falamos, contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas. 1. A Conferência de Saúde e 2. O Conselho de Saúde. Olha que bacana. A lei, então, prevê duas instâncias colegiadas que nós vamos ter de participação popular ou de controle social, né? Para que essas pessoas possam participar do SUS. Então tá aí dois exemplos ou duas instâncias aí onde as pessoas vão poder participar. Eu até trouxe como exemplo aqui o Conselho da Saúde, onde eu moro, que é o Conselho Municipal de Saúde de Uberlândia. Tá bom? Então trouxe aí a logo dele, só para a gente poder entender o que é um conselho de saúde. Eu vou até usá-lo aí como exemplo já já. Tá certo? Então, para que a gente possa entender, eu fiz um esqueminha aí para a gente pensar. Conselhos de saúde é uma instância, então, deliberativa. Eu quero que você anote desses dados aqui, tá? Ou anote, ou tira um print dessa tela para que você possa depois guardar. Instância deliberativa, porque esse conselho de saúde, ele vai decidir sobre questões. Ele vai dizer que sim ou que não, vai ou não vai, faz ou não faz. Por isso que ele é deliberativo. Como é que a prova pode pôr isso pra gente? Falando que ele é uma instância propositiva. Falso. Ele até também propõe questões, assuntos, etc. Mas ele é, em suma, uma instância deliberativa. Ele é uma instância também colegiada. Ele é uma instância também colegiado. Ele é, então, formado por um grupo de pessoas, certo? Formado por um grupo de pessoas que são usuários e são membros do governo, membros das empresas e também profissionais de saúde. Isso aqui tudo a gente vai ter na aula da Lei 453. Então eu só estou pondo isso aqui que nesse Conselho de Saúde nós teremos
usuários, nós teremos membros do governo, nós teremos membros que representam as empresas e aqueles que representam os profissionais de saúde. Aí eu quero chamar a atenção para uma coisa, para que a gente possa pensar aqui. Vou até pegar uma cor aqui de caneta diferente, o vermelho. 50% desses membros do conselho, 50% dos membros do conselho são usuários. Os outros 50% são membros do governo, membros das empresas e também os profissionais de saúde. 50% são usuários, 50% são os demais. Volta aqui para a minha tela. Olha aqui. 50%, 50%. Como é que a prova vai te dar o nome disso? Composição paritária. Ele vai falar que os conselhos de saúde possuem composição paritária em relação ao segmento de usuários. Questão verdadeira. 50% são de usuários. Os outros 50% são os demais. Que a gente vai ver isso bem na aula da Lei 453. Beleza? Volto então para a tela. Já vimos que ele é uma instância deliberativa. Já vimos que ele é uma instância colegiada, formado por um colegiado de pessoas. Esses membros do conselho, a gente chama eles de conselheiros de saúde. E também ele é uma instância permanente, ele existe, ele tem um espaço físico, ele tem uma secretaria executiva, ele tem quem a gente conversar, ele é uma instância permanente do SUS, tá bom? Então tá aí 3 pontos sobre os conselhos de saúde. É um espaço de execução do controle social. O que eu quis aqui então também dizer quando eu pus essa frase? Volta aqui a tela para mim. É lá que a gente faz o controle social em si, né, na prática. Então, quando eu participo de um conselho de saúde, quando eu vou lá debater, levar tópicos, críticas, ideias, eu estou executando na prática esse controle social. Eu estou ali, estou de várias formas somando para que o SUS dê certo, tá bom? Então ali eu estou fazendo na prática esse controle social. Volto então para a tela. É uma reunião, né? Então a sua prova vai falar que esse Conselho de Saúde é uma reunião que nós temos a cada 30 dias. Então, uma vez por mês, nós temos uma reunião. É uma reunião que se dá a cada 30 dias nas 3 esferas de governo. Ou seja, eu tenho o Conselho Municipal, o Conselho Estadual de Saúde e o Conselho Nacional de Saúde. São 3 conselhos independentes. Cada um tem as suas normas, cada um tem o seu próprio regimento interno. Mas o que a gente precisa pensar é que em cada esfera nós vamos ter um Conselho de Saúde. E como a gente falou lá em cima, nós teremos composição paritária de usuários em relação aos demais segmentos, que é aquilo que eu tinha falado mais cedo. 50% de usuários são os membros do conselho. 50% dos membros desse conselho serão usuários. Melhor aí também dizendo. Tá bom? Então, assim como nós temos os conselhos de saúde, nós vamos então pensar agora nas conferências de saúde, que é um segundo espaço de controle social, é um segundo espaço de execução do controle social. Então, se a gente falou que aquele conselho de saúde é uma reunião, como a gente está vendo aí no slide, nós vamos falar que a conferência de saúde, ela é um evento. Se ele é uma reunião, ela é um evento. Se ele acontece a cada 30 dias, ela acontece a cada 4 anos. Ambos acontecem nas 3 esferas de governo.
Então, nós temos conferência municipal, conferência estadual e conferência nacional de saúde. Então, nós temos 3 espaços, ou ela está nas 3 esferas. Quando ela é feita, ela também é feita na forma de composição paritária. 50% das pessoas que participam dessa conferência de saúde são usuários, ou devem ser usuários. A letra não ficou bacana aí não, né, gente? Vou até apagar, fiquei até com vergonha aí, ó. Vou fazer de novo. Usuários, tá bom? 50% são formados por usuários, ó. Ficou mais bonitinho, ficou? Olha aí, ó. 50% são formados por usuários. 50% das pessoas que participam dessa conferência de saúde. Ela se dá nas 3 esferas de governo. Na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera nacional. Primeiro acontece qual, gente? Primeiro acontece a municipal. Depois acontece a estadual em segundo lugar. Depois acontece a nacional em terceiro lugar. Então nós temos aí uma ordem para que ela possa acontecer. Então se a sua prova também trouxer essa ordem, está verdadeiro. Ok? E o que se faz nessa tal conferência de saúde? Eu vou te explicar olhando para você. Olha aqui para mim. O que se faz? Lá é um evento. Quem aí já foi, lembra disso que eu vou falar. Para quem nunca foi, eu vou então contar. Quando você for um dia, você vai também lembrar disso que eu estou te contando. É um evento que a gente tem, começa numa sexta à noite, fica o sábado o dia todo, ou é um sábado o dia todo, domingo o dia todo, depende de como é feito. Geralmente é assim, um dia todo, tá? O que a gente faz nesse evento? Primeiro, a gente olha para os últimos 4 anos e a gente avalia os últimos 4 anos. A gente pensa como é que foram os últimos 4 anos nessa esfera de governo que eu estou, municipal, estadual e na esfera da União. Como é que foram os últimos 4 anos? Olha, eu queria ter feito na nossa cidade, já que eu estou falando dessa esfera, eu queria ter feito 2 UPAs, mas não fiz. Eu queria ter chegado ao índice de morte materno-infantil de tantos %. Não chegamos, ou chegamos. Queríamos ter chegado no índice de dengue, o que a gente chama de lira, para tantos % também. Chegamos, ótimo. Passamos a meta, beleza. Ou estamos abaixo da meta, que ruim. Então a gente vai olhar para os últimos 4 anos e nós vamos avaliar as ações, políticas públicas, como é que elas foram feitas, como é que elas foram dadas, como é que elas foram realizadas. Nós vamos olhar para os próximos 4 anos e vamos fazer o quê? Planejamento, nós vamos fazer propostas. Por isso que a gente pode falar que ela é propositiva, né? Porque ela vai propor ações, propor políticas públicas, propor metas, certo? Volta aqui então para a tela. Bem básico e bem também didático para a gente poder fechar o assunto. Eu vou olhar para os últimos 4 anos e vou fazer avaliação. Eu vou olhar para os próximos 4 anos e vou o quê? E vou fazer propostas. Para onde que vão essas propostas? Para 2 pessoas, caso a sua prova pergunte. Ela vai para o gestor. Essas propostas vão para o gestor. Quem que é o gestor de cada esfera? Secretário Municipal de Saúde, secretário estadual de saúde e o ministro da saúde. Esses são os gestores de cada esfera. Então, essa carta geral, com aquelas propostas que a gente fez, vai para o gestor e vai também para o conselho de saúde daquela esfera, para que o conselho possa acompanhar as ações, para que esse conselho possa acompanhar as ações, então, que vão ser feitas. Certo, gente? Fechou? Quer dizer, então, que eu faço primeiro a conferência municipal. Daqui eu vou tirar pessoas para que possam compor a conferência estadual. Daqui eu vou tirar pessoas que vão compor a conferência nacional de saúde. Fechou, gente? Tranquilinho, né? Tomara que venha isso aí na sua prova, que eu tenho certeza que você vai fechar. Eu tinha feito um outro
esqueminha aqui, ó. Era para poder falar que primeiro faz esse, depois faz esse, depois faz esse. Você vai dar aula disso aí, né? Você pode até pegar esse esqueminha aí para poder também, de repente, talvez anotar tudo que você queira anotar, tá? Lá no artigo 2º, aí a gente muda de assunto. Antes a gente falou de... Volta aqui para minha tela. Antes a gente falou de conselhos e falou de conferências de saúde. No artigo 1º da lei. Aí ela já muda de assunto de forma radical. Aí ela vai falar sobre recurso, sobre dinheiro, né? Você lembra que a gente tem um primo rico? Quem que é o nosso primo rico? A União. Ela é a nossa prima rica, né? É quem tem mais dinheiro, é onde guarda mais impostos ou onde detém mais impostos. Certo? Então vamos para a tela que você vai entender por que eu estou te falando isso. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, a gente já teve uma aula que a gente falou sobre o Fundo de Saúde, que é uma conta especial, onde se guarda dinheiro do SUS. Né? Então, o Fundo Nacional de Saúde, a conta da União, e esses recursos que estão lá nessa conta serão alocados, serão utilizados, principalmente como o inciso 4º indica, na cobertura das ações e dos serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados e Distrito Federal. Quer dizer, então, que o nosso primo rico vai nos dar uma ajuda. Quer dizer, então, que ele pode fazer um repasse lá para o SAMU de forma mensal, por exemplo. Tá bom? É isso que ele está pondo aí pra gente como ideia, tá? Como ideia não, como lei, né, gente? Aí a gente fecha a lei lá no artigo 4º, onde ele diz pra gente que para receberem os recursos de que trata o artigo 3º dessa lei e de que trata o artigo também 2º dessa lei, os municípios, os estados e o Distrito Federal deverão contar com... Volta aqui para mim para a tela. É o seguinte, nós temos um primo rico e ele fala que tem dinheiro. Ele fala assim, olha, eu tenho recurso, eu tenho dinheiro. Só que para que você possa utilizá-lo, você tem que cumprir 6 etapas básicas para que você possa ter acesso a esses recursos. Primeiro, para a tela, Fundo de Saúde. Olha aí na tela como é que ele põe para a gente. Fundo de Saúde. O que é o Fundo de Saúde? A gente já viu o Fundo de Saúde. É uma conta especial onde a gente guarda o dinheiro, não é, gente? Então, para que eu possa receber esse recurso, eu tenho que ter o quê? A conta para onde vai esse dinheiro, tá bom? Segundo, Conselho de Saúde com composição paritária. Nós temos que ter, então, um Conselho de Saúde e esse Conselho de Saúde tem que ter composição paritária. Ou seja, gente, volta aqui a tela para mim. Quer dizer, então, que as nossas 5.600 e poucas cidades do país, todas elas terão Conselho de Saúde. Por quê? Porque senão essa cidade, porque senão esse próprio também município, ele não vai receber recurso do nosso primo rico. Como é que ele vai dar conta de manter as ações e os serviços de saúde? Não tem jeito, não é? Então, toda cidade vai ter conselho de saúde. E a lei ainda diz o seguinte, não é qualquer conselho de saúde, não. É conselho de saúde com composição paritária, como a gente viu agora mesmo lá no artigo 1º. 50% são usuários. Beleza? Vamos lá, então, para a tela novamente. Tem que ter fundo de saúde, tem que ter conselho de saúde. 3. Tem que ter plano de saúde. Plano de saúde, como é que você vai gastar esse recurso? Como é que você, Estado, como é que você também, município, vai utilizar? Quais são os seus planos para gastar esse dinheiro? Né? É o que ele vai aí te perguntar, que ele vai te exigir. Ele vai te exigir também relatórios de gestão. Ele vai te exigir relatórios de gestão. Como é que foram os últimos gastos? Como é que você gastou aqueles últimos recursos que eu te enviei? Como é que foram os últimos anos? Certo? Então, é um outro item que vai ser exigido. Anota aí para mim, o item 5, ele vai, então, falar o seguinte. Ele vai falar de contrapartida
de recursos. Vou até escrever aqui direitinho, ó. Contrapartida de recursos. Ou seja, já escrevo te explicando o que o nosso primo rico vai falar. Beleza, eu vou te passar tantos reais, vou te passar tantos mil, tantos talvez milhões, né? Mas qual é a sua contrapartida de recursos? União. Qual que é a sua contrapartida de recurso? Estado. E qual é a sua contrapartida de recurso? Município. Qual é a sua contrapartida de recurso? Ou seja, eu vou pagar sozinho? Ou vocês terão alguma contrapartida? Beleza? E o item 6, ou o inciso 6º, que ele coloca lá na lei, é o plano de cargos, carreiras e salários, que todos os estados e todos os municípios devem ter, que é aquilo que você busca aí por meio do seu concurso público, né? Ter um plano de carreira. Certo? Olha aqui então para mim, volta aqui para a tela, 6 itens que a gente tem que cumprir para que estados e os próprios também municípios possam receber recursos do nosso primo rico, que é a União. Beleza? Voltando aí para a tela, só para que você possa ver que a lei é bem curtinha. Já encerra por aí mesmo, artigo 5º, 6º, 7º, a gente já encerrou a lei 8142. Volta aqui para mim, na tela, volta aqui para mim a câmera. A aula é curtinha, mas se cair isso na sua prova, eu tenho certeza que você já teve uma base muito bacana, que você vai fechar essa questão da lei 8142. Beleza? Encerramos aqui a lei e eu te espero na próxima aula. Um abraço, tamo junto, hein? Tchau!